Coloque a mão no seu coração neste momento, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa noite, por mais, meu Pai, essas pessoas, que cada um aqui, meu Pai, enfrentou desafios, ainda mais numa noite como essa, ser uma noite de chuva forte, certamente, Senhor, de muito trânsito, e nós temos visto, meu Pai, aqueles que têm perseverado, Senhor, têm chegado debaixo de chuva, têm enfrentado desafios, Senhor, porque escolheram te agradar, escolheram não buscar mais a própria vontade, escolheram mais não fazer aquilo que agrada a si mesmo, Senhor, mas fazer aquilo que chama a sua atenção, meu Pai. Meu Pai querido, que privilégio, meu Pai, nós temos de buscar ao Senhor, porque quantos, meu Pai, num momento como esse, estão presos, meu Pai, em cárceres mentais, emocionais, presos, meu Pai, a uma cama, depressivos, presos, meu Pai, a um estilo de vida derrotado, frustrado, onde ele não enxerga uma saída, Senhor, mas porque tem buscado em portas erradas, porque tem ignorado muitas vezes os sinais que o Senhor tem dado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos sustenta, mais um dia o Senhor nos dá uma chance, uma oportunidade de sermos pessoas diferenciadas, de sermos o sal e a luz que essa terra precisa, meu Pai. Muito obrigado, Deus querido. Eu peço a Tua bênção sobre cada um que aqui está, cada um, meu Pai, que fez o seu sacrifício para estar aqui nesta noite. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe cada um que está pela nossa igreja virtual, que está lá, meu Pai, diligentemente, que não pode estar aqui por um bom motivo, sem um motivo justo, que o Senhor possa abençoá-la nesta noite, que o Senhor possa abençoar cada uma das congregações, meu Pai, abençoa o povo, abençoa as pessoas que te buscam, meu Pai, abençoa todos esses que têm enfrentado desafios internos e externos, meu Deus, porque querem vencer, Senhor, que não estão apresentando desculpas, meu Pai, não estão procurando culpados, mas que têm feito aquilo que é necessário, Senhor, porque os vencedores são intencionais, os vencedores buscam, meu Pai, no lugar certo, na fonte, trabalham, meu Pai, com as ferramentas corretas, com as ferramentas inteligentes, e as palavras é aquilo que nos dá todas as direções, todas as armas e as ferramentas que nós precisamos para vencer, meu Pai. Eu te peço, abençoa, meu Pai, as famílias, abençoa os casais, abençoa aqueles que estão aqui sozinhos, meu Pai, mas que está aqui intercedendo por um cônjuge, por um filho, por uma situação de um familiar, que precisa, meu Pai, da sua operação, que precisa de um milagre, Senhor. Responda a cada um de nós, meu Deus querido. Todos os dias nós declaramos, meu Pai, o melhor tempo das nossas vidas. Todos os dias nós declaramos 10 vezes mais que esse é o melhor ano, o melhor tempo das nossas vidas até então. E se esse ano tem sido poderoso, abençoado, meu Pai, pela nossa fé, como nós sempre declaramos, o ano que vem será ainda mais surpreendente, Senhor. E como nós sempre falamos, meu Pai, nós não sabemos como acontecerá, mas nós sabemos onde buscar, nós sabemos quem vai fazer, meu Pai, é somente nas suas mãos que nós queremos estar, porque como diz na sua palavra, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é bom, o seu amor é leal e é eterno, Senhor. Muito obrigado, obrigado, meu Pai, por conhecer o Senhor, obrigado por poder ter uma oportunidade de tomar decisões que vão impactar no nosso destino, que vão impactar nos nossos descendentes. Muito obrigado, Senhor. Se pecamos, falamos alguma coisa que tenhamos entristecido o Senhor neste dia, Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de cada um de nós, meu Pai, que pensou algo que não deveria, que olhou para o lado que não deveria, que falou algo, meu Pai, que não deveria, que permitiu um sentimento que sabe que não deveria. Tem misericórdia de nós. Nos dá força, nos dá graça, nos ajuda a vencer nós mesmos, Senhor, porque nós somos o nosso maior problema quando nós escolhemos na carne, mas quando nós somos sábios, meu Pai, nós só fazemos boas escolhas porque nós tememos o Senhor. Então eu te peço, abençoa cada pessoa, abençoa, meu Pai,
cada um de nós, abençoe este trabalho, as orações, os cultos que ainda virão, meu Pai, no nosso projeto Casa Firme, seja com cada um, meu Pai. Abençoa a nossa semana, o nosso final de ano, as obras das nossas mãos, é o que nós pedimos e te agradecemos, amém. Fala comigo, por favor. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Aqui no Salmo 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, fala comigo, todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso. Bom senso. Ok? Ele será louvado para sempre. Então, o temor do Senhor revela bom senso. Quem cumpre os preceitos do Senhor, as palavras, as direções, revela sabedoria, revela bom senso. Porque muitos dizem que amam a Deus, mas não temem a Deus. E Jesus falou: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se eu amo, eu não fico nas palavras. Eu tenho obras que revelam esse temor, esse amor. Então, se eu amo o Senhor, eu obedeço a palavra do Senhor. Então, o temor que nós falamos é o temor reverencial. Não é o temor de medo. Porque se você teme alguém, você só não vai fazer algo errado na frente dessa pessoa. Mas quando você tem respeito, você em qualquer lugar você vai, não, eu estou honrando aquela pessoa. José honrava o patrão dele, o Potifar. Então, em qualquer momento que ele acontecesse alguma coisa, como no caso que a mulher dele assediou o José, e depois disse que ela foi assediada, na verdade ele mostrou o respeito, o temor, aquela confiança que ele havia recebido. Não era medo, não, senão eu vou morrer. Não, era a própria mulher, ela não ia denunciar, ela que estava indo atrás disso. Então é se importar com o que o Senhor pensa, é se importar com aquilo que o Senhor está vendo. Então, nós vemos que muitas pessoas se importam com a opinião dos outros, com o que os outros falam, com o que os outros acham, mas em muitas pessoas, infelizmente, nós não vemos tanto zelo, tanta importância àquilo que Deus pensa, para aquilo que Deus está vendo. E é por isso que muitos não têm vitória na vida. Porque se a palavra não tem peso na nossa vida, se a palavra não pesa em você, se não pesa na sua consciência, se não pesa no seu coração, isso significa que não há temor. E que quando não há temor, eu vou sendo guiado pela carne, pelas minhas vontades. Fala comigo, a única coisa capaz de me manter longe do pecado é o temor a Deus. Então, a única coisa que nos dá força, que nos dá a disposição de ficar longe do pecado, é esse temor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Então, uma pessoa que não teme a Deus, ela não é sábia. E a sabedoria, que é esse temor a Deus, é aquilo que vai nos levar a uma vida extraordinária, porque essa escolha é o que revoluciona a nossa vida. Olha aqui em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos, fala comigo, santuário do Deus vivo. Ok, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, fala comigo, saiam do meio deles e separem-se. Ok? Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei.
Lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós vemos que não há harmonia entre a luz e as trevas, entre os crentes e os descrentes. Então uma pessoa que teme a Deus, ele não se associa com os escarnecedores. É diferente de você trabalhar, de você ter aqueles momentos profissionais, do que você ter intimidade com esse tipo de pessoa. Porque é o que a palavra diz, nós nos colocamos num jugo desigual. Então não tem essa harmonia entre o crente e o ímpio. É o que a bispa falou num culto, não sei se foi no próprio domingo, né? Que se você... sim, acho que foi no domingo. Na entrevista do cantor lá que um dia fez músicas tão cheias do Espírito Santo, né? E lá o entrevistador, enquanto ele falava, estava lá concordando. Ou seja, tem coisa errada. Se o ímpio está concordando com esse que se diz justo, tem uma coisa muito errada, porque não há, é discrepante, não pode ter essa comunhão. Aquilo que um justo faz e fala, o ímpio não entende, o ímpio não concorda, é loucura para o mundo. Então não tem comunhão, a luz e as trevas não se dão bem. Cristo não tem harmonia com o diabo. Então, fala comigo, homem afia homem. Então não adianta eu falar que eu estou no meio de pessoas e eu não estou sendo influenciado. Estou sim. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia homem. Então a maneira que você se relaciona com as pessoas, se você não coloca os limites, se você não trata daquilo de forma profissional, se for o caso, então tem algo muito errado. E são nesses momentos que nós precisamos tomar decisões. A primeira decisão de nós buscarmos essa sabedoria, esse temor ao Senhor, é não ter medo de desagradar as pessoas, para agradar a Deus. Então, será que nós ainda não precisamos cortar vínculos com certas pessoas, vínculos com certas amizades, certos tipos de conversa, certas brincadeiras, coisas que mostram que, na verdade, eu estou mais parecido com o ímpio do que com o justo. Então, isso são maneiras de nós analisarmos. Será que você tem amizades que não deveria? Você assiste coisas que não deveria? Você participa de coisas que você sabe que já não cabem mais para a sua vida? Então, cortar tudo que tem, fala comigo, a aparência do mal. Então, se parece mal, eu já saio. Porque muitas pessoas ainda ficam mantendo amizades que não deveriam, ficam tendo tipos de conversa que não edificam, falando de uma maneira que não edifica o nome do Senhor. Então, qual a conduta das pessoas que estão se associando a você? Elas têm crescido, elas têm se tornado mais espirituais, ou não tem havido diferença nenhuma? Nós precisamos analisar isso. Porque muitas pessoas estão passando por problemas justamente por essas más escolhas. E uma dessas escolhas é esse relacionamento com as pessoas erradas. Fala comigo, ser um consagrado significa ser um separado. Então, quando nós entendemos essas mensagens, nós colocamos em prática essas direções, isso nos ajuda a guiar a nossa vida. E quando nós temos uma boa direção, como nós recebemos na palavra, nós vivemos uma vida de progresso, uma vida de paz. Por que muitas pessoas estão sem paz hoje em dia? Porque a vida está totalmente desalinhada com Deus. A vida está totalmente desalinhada com a vontade de Deus. Então a palavra nos mostra que aquele que toca nas coisas impuras também se torna impuro. Então é um povo separado, um povo diferente. Nosso lar precisa ser diferente, nosso casamento precisa ser diferente, com as lutas, com as situações do ser humano, mas a nossa atitude, a nossa postura, as nossas escolhas precisam ser diferentes. Então, você quer que Deus receba as suas obras, que Deus abençoe a sua vida? Sim ou não? Sim. Então,
A gente fala isso. A gente fala que a gente ama a Deus, que a gente quer muitas coisas, mas nós estamos dispostos à santificação, ao sacrifício? Olha aqui em 1 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, nós temos promessas, pessoal? Sim ou não? Então, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. Fala comigo, aperfeiçoando a santidade. No que, pessoal? No temor de Deus. E o temor a Deus é o que me dá sabedoria. E nós vivemos num tempo, como a bispa fala muito, de apostasia, onde a contaminação espiritual está por toda parte. Nós vemos um mundo com um padrão baixíssimo. A mentalidade é vergonhosa. Os padrões são rasteiros. Os assuntos, as preocupações, das pessoas são rasas demais. Rasas demais. Eu vejo um pouquinho, até a Copa começou, foi quarta-feira, quinta-feira? Não lembro quando foi. Quando começou a Copa? Vocês não sabem, né? Está vendo? Eu também nem sei o dia que começou. A escola que falou que amanhã que vai ter o Jogo do Brasil, eu também nem sabia. Mas fica aparecendo aquelas notícias, dos lacradores, que falam do respeito, dos direitos, lá do pessoal do arco-íris, lá indo para o Catar. É só para encher o saco. Porque o povo não sabe que lá não pode isso? Sim ou não? Não sabe. Você não tem que... Quando você chega na casa de alguém, você não tem que respeitar as regras daquela pessoa? Sim ou não? Então, a pessoa vai lá sabendo que não pode, sabendo que não pode fazer, mas quer testar, quer chamar atenção, quer mostrar que é perseguido, que é complicado, mas ninguém convidou ela para ir lá. Mas ela vai lá para encher o saco, vai com o chapeuzinho, aí a policial lá, com toda a educação, fala, não pode usar, não pode entrar. Mas ela quer provocar, ela quer fazer o protesto dela, ela quer mostrar que ela existe. Então essas são as preocupações do mundo de hoje em dia. A gente vê uma deficiência tão grande, todo mundo aqui já deve ter percebido isso, a deficiência tão grande nas escolas, na educação, e o que se discute é só idiotice. O que o menino quer ser, o que a menina quer ser, qual é o banheiro que vai usar. Essas são as preocupações desse mundo raso, vazio. Mas nós não. O nosso padrão é elevado. O padrão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do povo de Deus, é um padrão elevado. A gente fala de coisas úteis. A nossa conversa é diferente. Então, por isso que é tão importante nós entendemos o que significa esse temor a Deus. Nós não nos envolvemos com coisas irrelevantes, nós não nos compactuamos, nos alinhamos com pessoas que não estão nesse mesmo espírito. Então, quer falar besteira, quer perder a vida com isso, quer perder a saúde, dinheiro. Dos lugares mais caros para se viajar é aquela região, Catar, Dubai, Não sei se são 60 mil para viajar para lá, 30 mil. Não sei nada. Eu sei que é muito caro, é um dos lugares mais caros para se viajar. E a pessoa vai, luta, sacrifica só para querer ir lá encher o saco, testar, vamos tentar a sorte. Não vai passar. Não vai. Mas a pessoa é tão vazia. A gente vive num tempo de pessoas tão vazias que elas gastam a vida dela para encher o saco dos outros. Pode ver. As pessoas, esse povo tão amargurado, eles não conseguem guardar a própria amargura deles. Eles precisam encher o saco das pessoas, provocar as pessoas. Mas nós não. O povo de Deus é um povo diferente. E não é porque está numa igreja, qualquer coisa assim, não, porque entendeu o que é ser sábio, o que é não perder energia com coisas inúteis, o que é não ter conversas com pessoas que não vai acrescentar, assistir coisas que não vai acrescentar, que está tirando a sua sensibilidade de Deus, que está tirando a sua comunhão com Deus, que está fazendo com que Deus se entristeça, com que você esteja dando maus exemplos na sua casa.
diante do seu casamento, diante dos seus filhos, diante das pessoas que sabem que você serve a Deus, pelo menos em teoria. Então as pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos observando. Olha só, em Romanos 1, 22, 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se, fala comigo, loucos. Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que isso está falando? As pessoas se achando sábias, elas trocaram Deus por qualquer coisa, pelo ser humano, o centro do mundo. Né? A bispa fala direto, né? Você matar uma pessoa, você fica solta. Mas se você matar a capivara, você fica preso. Então troca Deus por qualquer coisa, é o egoísmo, né? É a pessoa querendo, né, salvar o urso polar, salvar a baleia azul, salvar a Amazônia, e dentro de casa ela é uma tragédia, ela desrespeita os pais, ela é uma má filha, é um marido ruim, é uma esposa desequilibrada, ou seja, tudo trocado. Dizendo-se sábios, lê tantos livros, né? Fez tantas faculdades, viajou tantos países, mas é um louco. É uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem nada para acrescentar. Por quê? Porque os valores dela estão no lugar errado. Então o mundo busca isso, transformar aquilo que é bom, aquilo que é bênção, em mal, em maldição, e aquilo que é mal em bem. Então as pessoas se gabam, né, de cursos, de livros, um monte de coisa, mas se eu não temo a Deus, o que a palavra diz que eu sou, pessoal? Tornaram-se o quê? Loucos. A palavra me chama de louco. Então as pessoas têm trocado, é o que a bispa fala, né? Não importa que não dá para se esperar a vida de quem está morto, mas se espera dos crentes, dos cristãos. Então muitos, dentro das igrejas, têm trocado, também como o mundo faz, a glória de Deus por essas coisas bizarras, por essas coisas malucas, que o mundo aplaude. E isso é antigo, pessoal. Isso é antigo, esse tipo de cultura vazia, essa cabecinha vazia, é como disse Salomão, não tem nada de novo, tudo vai se repetindo. Nós vemos o Moisés, né, neto do faraó, criado na realeza, com uma vida abençoada, né, sem nenhum tipo de dificuldade, um príncipe. Nós vemos o povo na escravidão, apanhando, os filhos sendo mortos, uma série de problemas, oprimidos, não construíram nada para si mesmos. E em nenhum momento Moisés cogitou voltar para o Egito. Mas ele passou pelos mesmos problemas que o povo que saiu do Egito, sim ou não? Então, teoricamente, ele não era o que mais tinha motivo para querer voltar? Sim ou não? Eu quero voltar para aquela vida. Estou tomando esse sol, nessa areia, nessa dificuldade aqui, brigando para ter água. Lá estava em paz, estava no palácio. E justamente o povo que levava açoite, que apanhava, que os filhos eram jogados para o crocodilo, que não construíam nada para si, toda hora falava de voltar. Isso é mentalidade. Eles falavam de voltar para o mesmo lugar que eles apanhavam, que eles eram escravos. E quando a gente analisa quem teria razão, seria o Moisés. Mas olha qual foi a diferença. Moisés teve um encontro com Deus. Esse é o ponto. Moisés quis relacionamento com Deus. A gente pode falar de 500 temas aqui. Se a gente resumir como os discípulos, né, como alguém chegou lá no Senhor Jesus e falou, ô mestre, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer para agradar a Deus, para fazer as obras que Deus requer? Creia naquele que Ele enviou. Então veja que é simples. Eu quero ser sábio, eu quero ter uma vida abençoada, eu tenho que temer o Senhor. Aí o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? Eu tenho que crer em Jesus. E o que nós lemos no comecinho? Se vocês me amam, o que eu faço? Eu
Obedeço, fala, eu obedeço aos mandamentos. Aos mandamentos. Então veja, esse é o ponto. A diferença de Moisés, a diferença dos demais, por mais que Moisés, aos olhos naturais, teria mais razão de querer voltar, foi porque ele teve encontro com Deus. Então esse é o ponto que nós precisamos entender. É isso que faz a diferença na nossa vida. Quando ele teve a visão do Senhor, e entrou no espírito dele, essa foi a diferença entre o espírito dele e o espírito do povo. Moisés, a palavra diz que ele conheceu os caminhos do Senhor, e o povo apenas os seus feitos. Então eles nunca quiseram o relacionamento. Tem a passagem que o Senhor fala, vão se lavar, vão se purificar, daqui a 3 dias eu vou descer, tal. Só Moisés foi. O povo ficou com medo, o povo se afastou. Então isso acontece nos nossos dias. Todo mundo quer a bênção. Está todo mundo querendo, buscando a bênção. Tanto que tem um monte de lugares aí que faz os brindes, as coisas, e lota, e a pessoa quer aquilo, que aquilo vai levar à mudança da vida dela. Então todo mundo quer uma bênção. Como a gente já falou, inclusive, nos trabalhos do jejum, quando era campanha, encerramento de propósito, a igreja vinha muito mais pessoas, mas nos momentos que tinha os jejuns, já vinham menos pessoas, porque todo mundo quer a bênção, mas na hora do sacrifício, aí já complica, aí que sai os verdadeiros cristãos. Então as pessoas perseguem os milagres, estão abertas para as curas, para os livramentos, para as restaurações, mas não estão tão abertas assim para o relacionamento com Deus. Então, embora todos nós tenhamos essas oportunidades, muitos acabam rejeitando isso. E quem não tem um relacionamento com Deus, sempre quer voltar. Quem não trabalha esse encontro com Deus, sempre está falando de voltar. Sempre está falando de retroceder. Sempre está falando de voltar para o mundo, de parar de ir na igreja, de separar, de desistir, de abandonar tudo. Por quê? Porque não entendeu ainda. Não teve esse encontro com o Senhor. E o caminho de volta é sempre o pior caminho. Vocês não veem que eles ficavam falando que tinha que levantar um capitão, um líder para devolver para a escravidão? Tem gente que fica buscando isso. Motivos para parar. Motivos para desistir. E quem fica voltando, não sai do lugar. Então o diabo engana as pessoas parecendo que aquele é o melhor lugar. Eles apanhavam, sofriam, só tinha uma tragédia na vida dele, mas lembrou do pepino, lembrou do alho poró, lembrou que tinha melancia, que tinha peixe de graça. Olha que mentalidade esquerdista, sempre existiu isso, né? O que alguém vai dar para mim? O que eu vou ganhar? O que alguém vai trabalhar para poder me sustentar? Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade, infelizmente, de muitas pessoas. E uma pessoa que só fala em parar, só fala em desistir, é essa pessoa que não conhece a Deus de verdade. Olha aqui em Êxodo 7:16. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer, deixe ir o meu povo, fala comigo, para prestar-me culto no deserto. Culto no deserto. Ok? Mas até agora você não me atendeu. Então, antes de Deus nos colocar na vida que nós queremos, na terra prometida que nós tanto buscamos, nós precisamos primeiro prestar o culto a Ele. Então, antes de entrar na terra, eu preciso fazer a minha parte com Deus. Primeiro eu preciso conhecer a Deus, primeiro eu preciso temê-lo, primeiro eu preciso reverenciá-lo, primeiro eu preciso cultuá-lo. Então, a saída do Egito, pessoal, é a mesma coisa da nossa saída do mundo. Então nós fomos tirados do mundo, e não foi por acaso que Deus chamou. Não é para você ser curado, liberto, para que você tenha uma casa, você tenha um trabalho abençoado, sua empresa abençoada, para parar em você. Não, é para você multiplicar isso, para você reproduzir isso. Nada que Deus faz é para parar em nós. Como disse o Senhor, se a semente de trigo não morrer, não muda nada. Mas quando ela morre, ela frutifica.
Então, quando nós morremos para nós mesmos, nós frutificamos. Quando nós nos abrimos para o Senhor, nós frutificamos, nosso testemunho impacta pessoas. Você tem restauração no seu casamento, você tem restauração na sua família, você é bênção na vida das pessoas. Onde você chega, ali há a bênção, ali há a transformação, ali há a vitória. Então, quando você morre para si mesmo, a prova disso é que as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Então, a forma que nós cultuamos ao Senhor está em todos os momentos, está no nosso estilo de vida. Fala, estilo de vida. Estilo de vida. Nós cultuamos o Senhor do nosso levantar ao nosso deitar. Quando você está com alguém ou quando você está sozinho. Quando você está falando ou quando você está pensando. Você cultua a Deus do seu levantar ao seu deitar. Você mostra o temor a Deus em todos os momentos. Então, as escolhas que você faz durante o seu dia revelam se você tem um temor reverencial ou não. Se você contar na igreja você é um santinho, mas quando você está lá no seu trabalho você é um amigão, boca sujo, das piadas, das brincadeiras indecentes, ou quando você está em casa, você é o desequilibrado, que assiste o que não deve, é o estúpido, que não tem testemunho bom diante da sua vizinhança. Então aí você mostra quem realmente eu sou, quem realmente é essa pessoa, no que eu realmente acredito. Então Moisés saiu do Egito e ele nunca mais falou em retroceder. Ele nunca se apresentou como príncipe. Ele se apresentava como servo do Deus vivo. Ou seja, ele via honra naquilo. Ele via prazer naquilo. Muitos, infelizmente, e a palavra diz tudo na verdade, né? Aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Tem gente que não vê prazer, não vê vantagem, não se sente orgulhoso em ser servo do Senhor. Muitas vezes tenta se esconder, muitas vezes evita de falar em certos assuntos, muitas vezes evita se posicionar. Isso é muito triste, isso é uma falta de identidade tremenda. E Deus está observando cada detalhe. Quando você se posiciona, ou quando você se cala, ou quando você aceita, ou quando você concorda. Em tudo isso o Senhor está nos observando. Tem uma passagem que eu li hoje ou ontem, acho que foi ontem, em que quando o Arão, o povo viu que o Moisés estava demorando, ele se corrompeu, o povo ficou desequilibrado, descontrolado, e foram no Arão, e o Arão, eu acredito que ele quis dar uma de Miriam também, quis assumir lá o controle das coisas, então ele precisava de algum pretexto para assumir o controle, e ele fez lá os ídolos, sabendo que estava errado, porque ele saiu do mesmo lugar, ele estava com Moisés, mas ele não tinha o espírito de Moisés. Então, talvez eles acharam que Moisés tinha morrido, tal, e fez lá, né, o bezerro, tal, e quando o Moisés voltou, Moisés ficou muito nervoso, Moisés tomou atitude lá de mandar matar tudo, depois ele esfriou a cabeça, ele acalmou, tal, ele foi no dia seguinte lá interceder pelo povo. Senhor, tem misericórdia do povo, nos ajuda, perdoa. E ele falou uma coisa muito interessante, eu gostei, e a resposta de Deus foi muito forte. Eu fico imaginando Deus falando com aquela seriedade. E ele falou: olha, Senhor, nos perdoa, mas se o Senhor não nos perdoar, se o Senhor não me perdoar, que o Senhor risque então o meu nome do seu livro. Tipo, ele se colocou lá: se o Senhor não nos perdoar, então tá bom, eu aceito as consequências, eu não fiz isso, mas eu aceito as consequências. E o Senhor falou para ele: eu riscarei do livro todos os que pecaram contra mim. Então, é algo que Moisés não precisava falar. Moisés não tinha errado. Moisés não tinha ido para outros deuses. Então ele não precisava ficar com medo. Mas aqueles que se entregaram, aqueles que não tiveram convicção, aqueles que tiveram uma postura negligente, errada, esse o Senhor ia arriscar do livro. Esse o Senhor ia tirar dos planos dele. Então isso é o temor.
Moisés não tinha feito nada, mas a seriedade que ele levava as coisas de Deus era tamanho, se o Senhor não nos perdoar, o Senhor tira então, o Senhor apaga o nome então do seu livro. E vou riscar do livro todos os que pecaram contra mim. Então, tinha uma outra cabeça, uma outra mentalidade. Então ele via honra naquilo, ele se apresentava como servo de Deus. Ele não esperava qualquer razão, qualquer motivo para desbundar para o outro lado. E é o que muitos têm que analisar. Deus quer dar vitória a cada um de nós, pessoal. Mas o comportamento, a mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de agir, se nós continuarmos vivendo da maneira do mundo, da maneira do Egito, não vai funcionar. Então o Senhor tem prazer, Ele está interessado em mudar a nossa vida do que mudar as nossas circunstâncias. Então primeiro mudo eu, primeiro muda a minha mente, o meu estilo de vida, e depois as minhas circunstâncias vão mudar. É muito importante nós entendermos isso. Deus não vai mudar as suas circunstâncias, se Ele não conseguir mudar, vê a mudança no seu coração. Então primeiro mudo eu. De novo, primeiro mudo eu, depois mudam as circunstâncias. Então esse é o caminho, temor do Senhor, a mentalidade. E em Êxodo 32, versículo 21, diz assim, coincidentemente, o que você acabou de citar. Ah, é? Verdade, eu não tinha visto. Você está aqui falando, estou olhando, você sabe. Dei spoiler da sua palavra. Não, mas ele não chega nessa parte. Cuide da sua palavra. Ele não chega nessa parte. E perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, e eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Arão nos dá uma grande lição de falta de temor. E nós precisamos nos vigiar muito, na verdade, e estar sempre nos analisando, porque nós podemos perder o temor ao Senhor a qualquer momento. Não, e veja o próprio povo, a maneira desrespeitosa que eles falam. A gente não sabe o que aconteceu desse Moisés. Esse Moisés aí. Só isso. O que aconteceu com ele? E a gente precisa vigiar extremamente, porque a gente pode perder o temor. Numa frase boba, você perde o temor. Então é aquilo que a gente sempre fala. Uma mentira, no início te causa uma tristeza, a segunda mentira te causa uma tristeza, mas nem tanto. A terceira você já está cauterizada, a quarta semente mesmo, que você precisa sair daquilo. Você se habitua a viver sem temor. Então veja o tamanho das desculpas que Arão deu aqui, ao invés de ele ter tido a autorresponsabilidade, o temor ao Senhor e dito, errei mesmo. Errei, botei todo mundo aqui, fiz isso, eu também ajudei a proporcionar esse desconforto, esse povo desequilibrado, porque um bom líder, quando ele vê que o povo está querendo desequilibrar e perder o controle, ele apazigua as coisas. Ele sabe apaziguar, ele sabe dar a palavra certa. Arão foi junto com eles. E a resposta dele é muito interessante. Tu sabes como esse povo é propenso para o mal. Eu não tenho nada a ver com isso. O senhor sabe, você sabe. Moisés, como que esse povo é propenso ao mal? A falta da autorresponsabilidade, a falta de assumir os próprios erros, assumir aonde errou, aonde faltou. Não é só pedir perdão. Pedir perdão é muito necessário, é muito importante para que você siga uma vida em paz e para que os seus pecados também sejam perdoados.
Agora, a autorresponsabilidade de assumir, eu errei mesmo, eu fiz mesmo, eu agi assim mesmo. Não adianta ficar nervosinho, irritado, porque às vezes nós somos pegos em algumas coisas em que nós nos enfurecemos. Mas por que fulano falou assim de mim? Mas por que fulano falou isso e tal, não sei o quê? Você está errado. Errou, assuma a responsabilidade. Tenha temor ao Senhor, de dizer, errei mesmo, é verdade, faltei com isso aqui e eu tenho que mudar. Arão não, jogou a culpa no povo. E às vezes, nós estamos jogando a culpa em pessoas à nossa volta, não estamos assumindo a responsabilidade das coisas, perdemos o temor reverencial do Senhor, de assumirmos os nossos próprios erros e clamarmos por misericórdia, porque nós não vamos receber misericórdia se não clamarmos por misericórdia. Então Deus vai ter misericórdia por um povo, ou por nós, vamos colocar na nossa vida. Quando essa pessoa acha que ela nem errou, ela joga a culpa, ela terceiriza a culpa. E aí ele falou que o povo, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois esse Moisés, qualquer um, esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Falta de temor, falta de fé, falta de perseverança. Ele, ao invés de contagiar, sendo contagiado. Então ele disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro, magicamente. Além de tudo, mentiu. Aí eu pedi para o pessoal trazer ouro, joguei no fogo, e pá! Magicamente apareceu um bezerro de ouro. Aquele bezerro foi esculpido, trabalhado. Para esculpir algo, principalmente em ouro, você tem que ter um talento e a ferramenta certa para fazer aquilo. Tinha um molde, né? Um molde certo, a ferramenta certa. Além de tudo, ele mentiu. Moisés, percebendo o povo todo maluco, ali, desenfreado, fazendo um monte de coisa, ele percebeu o clima, ele entendeu. Arão, ele terceirizou a responsabilidade. Ele mentiu sobre o que ele tinha feito. E ele jogou, e ele tratou, falou inclusive de Moisés também sem temor. Não teve temor. O que é isso? Consciência cauterizada. Quando a nossa consciência cauteriza, é uma coisa puxando a outra. Um abismo puxa outro abismo. Uma mentira puxa outra mentira. Uma olhada indevida puxa outra olhada indevida. Uma conversa inapropriada puxa outra conversa inapropriada. Eu atendi uma pessoa há um tempo, e ela veio dizer a mim que toda vez que ela brigava com seu esposo, ela ia dormir no sofá. Nem sei porque ela falou isso para mim, que eu nunca fiz isso. Sei. Aí, eu disse a ela... Deus te tratando. Pois é. Agora você tem que orientar direito, né? Isso, a Bíblia falou. A Bíblia falou que eu fui colocada para trabalhar com mulheres e tratar mulheres, para eu... Que agora eu estou colhendo tudo que eu fiz ela passar comigo. Agora eu estou no momento da colheita. E aí, ela me confidenciou, mas isso é muito bom, que toda vez que brigava, ela ia para o sofá e ele ficava na cama. Lá em casa era assim também. O Murilo não saía da cama, eu saía. Eu não. Pegava meu cobertor, meu travesseiro e ia embora. Achando que eu estava na vantagem. Pisando duro. Nossa, grande vantagem. E aí, eu falei para ela assim, escuta, isso se torna um hábito. Uma briga, estou nervoso, cabeça quente, fui pela emoção, não é correto, não pode, está errado, você dá legalidade ao mal para invadir o leito do casal. Mas ok, vamos lá, trabalha isso. 2 brigas, que se torna... é a válvula de escape. A terceira briga, aquilo vai se tornando comum. É o padrão, né? É o padrão. Aquilo vai acontecendo e a pessoa se habitua. Ela não consegue mais dormir junto, ela não quer mais ficar perto, ela não quer mais dormir com o esposo, com o cônjuge no leito. Daqui a pouco um vai para um quarto, o outro vai para o outro. Como que começou isso? Com uma briga. Uma coisa foi puxando outra, o temor foi sendo esquecido, e uma coisa foi puxando outra. Um abismo foi puxando um outro abismo. E assim, nós temos que analisar tudo na nossa vida. Tudo que nós estamos fazendo, e aquilo começa a ser cauterizado dentro de nós, significa que o temor não está sobressaindo. O temor não tem sido suficiente.
Porque como Arão aqui, olha o tanto de história que ele falou, olha o tanto de coisa que ele fez para tentar tirar a responsabilidade dele. E uma pessoa que quer uma mudança de verdade, ela assume o seu erro, às vezes Deus não precisa nem terminar de falar. Às vezes a palavra não precisa nem terminar de sair do altar. Ela já está, opa, peraí, já vou arrumar isso, já vou consertar essas coisas. A falta de temor faz as pessoas não enxergarem que elas estão indo, às vezes devagar, fazendo escolhas erradas, uma mentirinha, uma conversinha, um não sei o quê. Aquilo abriu um buraco enorme, que depois é muito difícil de fechar. Quando voltamos a fazer coisas que fazíamos quando não éramos crentes, mostra mesmo que o Egito nunca saiu de nós. E se você não trabalhar para que o Egito saia de você, você vai estar sempre sentindo falta. Algo sempre vai faltar. Você sente saudade. Eu sinto saudade. Aí toca uma música. Eu sinto saudade quando eu ouvia essas músicas e tal. Eu sinto falta de quando sentava numa roda de amigos, sei lá, e conversava, e fazia alguma coisa e tal. Mas você pode conversar sendo crente, você pode ter amigos que compactuam com a sua fé, você pode continuar fazendo tanta coisa, mas da forma correta, mas ela está sempre com saudade. Sempre com saudade daquilo que se foi, sempre com saudade daquilo que não é para voltar mais, às vezes que o próprio Deus tirou de lá, e a pessoa, Deus tirou ela do Egito, e a pessoa está com saudade do lugar que ela mesma orou para sair. Quantas vezes nós sentimos falta de coisas que nós mesmos um dia oramos e fizemos um propósito para que Deus nos livrasse daquilo? Senhor, me livre daqui. Aí Deus livra. Senhor, mas que saudade. É o povo do Egito. É a falta de temor. É aquele povo que foi liberto e só sabia lembrar da comida, ao invés de se lembrar de tantas coisas que o Senhor havia feito e ainda fazia por eles. Esse ídolo que esse povo pediu, todos nós precisamos tomar cuidado com os ídolos que tem na nossa vida. Porque ídolos são coisas que nos afastam de Deus. E às vezes pode parecer até uma coisa boa, mas se toma o lugar do Senhor, acabou. Vai te afastar de Deus. Dinheiro é algo bom, necessário. Só que se ele toma a maior parte da sua vida e toma o lugar do Senhor, vai te afastar. Filhos são herança do Senhor, um presente. Mas se ele toma todo o espaço, principalmente do Senhor mesmo, às vezes de culto, de coisas, porque eu não posso ir por causa do meu filho, porque meu filho, porque não sei o que lá, se torna um ídolo na sua vida. E tudo que é um ídolo vai te afastar da presença de Deus. Todo mundo, todas as pessoas que o Egito ainda não saiu dela, que ela não saiu do Egito, ela tem sempre uma ferramentinha guardada para construir um ídolozinho. Ali. Está sempre alguma cartinha manga. Vai que, aí eu construo aqui. Vai que acontece alguma coisa aqui, aí eu já tenho a saída, o escape aqui. A falta de temor traz tantas outras consequências. Uma delas é não crer que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Não crer na vida eterna. Mas isso aqui, nossa, não, está demorando demais. Não, porque aquilo vai aumentando e vai criando lacunas muito grandes que nos fazem nos afastar do Senhor, da presença. Nem sei o que aconteceu com esse Moisés aí. Nem sei o que foi falado hoje. Nem sei, não vou mais fazer aqui na igreja, não. Mais um propósito, mais uma situação assim. Não, nem sei o que aconteceu. Você vai perdendo o interesse. E quando você perde o temor, você perde o interesse. Você perde a reverência. Você perde o respeito. Você já não tem mais o respeito que deveria. Seja pela casa do Senhor, seja dentro da sua casa, seja com algum familiar seu. Você não liga mais para aquilo. Um exemplo clássico é que todo mundo aqui teve alguém na família que um dia falava palavrão, tinha os seus momentos lá, e você sabia que aquela pessoa ali era daquele jeito. Você cresceu conhecendo algumas coisas, e depois que você conheceu Jesus, quando acontece algo, vem aqui, e volta. Vem você está andando, você dá uma topada no dedinho, vem aquela palavra linda que você aprendeu lá no passado, aqui, e volta. Temor.
Não vou fazer isso, eu não vou desagradar a Deus. Aí você já começa a trocar por coisas cristãs. Ou dedo abençoado. Ei, bênção do Senhor, você vai trocando. Agora, quando você vê que a pessoa ela vai saindo da linha e ela começa a soltar algumas coisas e falar algumas coisas, ai, desculpa, e não sei o quê, aquilo vai se tornando comum. Daqui a pouco, ela está falando igual os ímpios, ela está agindo igual os ímpios, ela faz como Arão, que ao invés de contagiar, foi contagiado, foi contaminado. Porque se ele fez aquele ídolo, ele também duvidou. Sei lá o que aconteceu com esse Moisés. Então, ele também foi contagiado, ele também duvidou. E às vezes, quantas vezes você percebe uma pessoa sem temor numa dessa? Ela solta um palavrão. Ah, Deus não vai se importar com palavrão. Vai sim. Ele se importa com as pequenas coisas, o elementar. Ah, Deus não vai se importar com uma olhadinha ali, mas vai se importar e muito. Porque aquilo vai puxar uma outra coisa, e vai puxar uma conversa, e vai puxar mais uma olhada, e vai puxar por um momento. Fuja da aparência do mal. Você quer que uma pessoa que está se curando de um vício em bebida alcoólica, dá um gole para ela. Dá um golinho. Uma pessoa que gostou uma vida toda de beber, que lutou para se livrar do vício da bebida, ou do vício do cigarro. Estou lá, 2, 3 anos, sem botar nada na boca, dá um gole. Um gole de qualquer tipo para aquela pessoa, para você ver só. Desperta sentimentos. E se ela não tiver o cuidado de, opa, isso aqui não é para mim não, fuja da aparência do mal, ela vai se embolar. E um gole que puxa outro gole, que puxa um copo, que puxa uma garrafa. E assim vai. Ah, começa com uma tacinha, que começa com não sei o quê, que vai para um copo desse tamanho, que daqui a pouco uma garrafa não é o suficiente. Porque ela vai cauterizando a falta de temor do Senhor, cauteriza a nossa mente. Quando nós começamos uma vida nova com o Senhor, coisas velhas já não cabem mais. Então, aquela velha pessoa, aquele velho homem, aquela velha mulher não serve mais. É como uma roupa que não é o seu número. É como um sapato menor do que o número que você calça. Não serve mais para você. Algumas atitudes não servem mais para nós. Por quê? Porque eu não gosto? Pode até ter era legal quando fazia e tal, né? Não, porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Ah, eu não vou fazer essas coisas porque Deus não deixa. Não é isso. Não vou fazer essas coisas porque eu temo ao Senhor. Porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero servir a Deus. Nós temos vontades. A nossa carne tem vontade, sim. Quantas vezes nós temos problemas conjugais e brigamos dentro de casa e a vontade é o quê? Vai para lá que eu vou para cá. E, pelo amor de Deus, um não quer ver o outro, um não quer falar com o outro. E aí você volta porque você teme a Deus, você quebra barreiras porque você teme ao Senhor. Você pede desculpa, às vezes até sem precisar pedir desculpa, porque você ama a Deus, porque você teme a Deus, porque você tem uma família a zelar. É assim que você mostra o temor que tem do Senhor. Em Êxodo 32, 25. E quando Moisés viu que o povo estava indisciplinado e desenfreado, porque Arão os havia deixado fora de controle, de modo que o povo foi objeto de escárnio entre os seus inimigos. Em outra tradução, quando Moisés viu que o povo tinha perdido todo o controle, porque Arão os tinha deixado dessa maneira, e ele percebeu que o seu comportamento selvagem se tornou um escárnio aos olhos de seus inimigos. Olha só, o escárnio, a vergonha, se tornou uma vergonha. Os inimigos olharam, é aquele tipo de comentário assim, ué, mas ele não é crente? Mas esse povo não é crente? É crente, mas está vivendo desse jeito? É crente, mas a vida está travada, as coisas não fluem, não caminham, não dá certo? Ué, é crente, mas age nesse desequilíbrio. É crente, grita no trânsito e buzina para todo mundo, e xinga um e xinga o outro. É crente, mas dentro de casa está um brigando com o outro, um de cara virada para o outro. Não se cumprimentam, não se falam, não se respeitam. Numa briga que tenha um que xinga daqui, o outro que xinga de lá, e joga daqui e joga de lá. Aí teu vizinho está lá, porque você se torna objeto de escárnio para os inimigos, inclusive aos que estão ao redor. Às vezes até para familiar,
que justifica, que se justifica ainda em cima disso. Falou tanto, né, da igreja, olha ali, ó. Olha ali o que está vivendo. E, infelizmente, quando a pessoa coloca algum comentário desse nível, é porque o crente deu razão. Ele deu munição. Ele grita, a vizinhança toda ouve, ele não trata as pessoas com respeito, ele não tem generosidade, ele não sabe respeitar, ele está numa reunião de condomínio e briga com todo mundo, e fala para todo mundo, e não sei o quê. Aí ele mostra, ele se torna objeto de vergonha. Nossa, mas vai na igreja, mas serve a Deus. Olha lá, às vezes está brigando com o Ministério Mudança de Vida aqui, ó. Às vezes está brigando no trânsito. Obreiro. Ministério Mudança de Vida. Está buzinando aqui na rua, ó, e dá seta para entrar na igreja. E está brigando com o carro aqui na rua, buzinando, fazendo um estardalhaço. Com o nome do Senhor, se torna objeto de zombaria. Um adesivo de 10 vezes mais desequilibrado. Exato. A gente quer ver tantas coisas 10 vezes mais, e você está 10 vezes mais aí, 10 vezes mais desequilíbrio, 10 vezes mais falta de temor, 10 vezes mais falta de paciência, e tudo que o Senhor tem reprovado, e o Senhor reprova. Em Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus conta segredos para os que temem a Ele. Deus conta segredos para aqueles que são próximos e íntimos do Senhor. E eu acho muito importante ressaltar aqui, intimidade com o Senhor é muito mais importante do que respostas de orações, vitórias, projetos respondidos. Quando você tem intimidade com o Senhor revela coisas a você que Ele não revela a mais ninguém. Ele te dá a direção que Ele não dá para mais ninguém. Ele lida com você de uma forma que Ele não lida com mais ninguém, porque você gastou tempo, investiu no Senhor para conseguir ter intimidade. Moisés tinha toda essa direção porque ele era fiel. Aonde que estava Moisés quando aquele povo estava todo enlouquecido? Buscando o Senhor, buscando a presença. Aonde ele estava? E aí o povo todo bagunçado, e ele lá, buscando a presença do Senhor, buscando direção, falando com Deus, buscando ajuda para aquele povo. E muitas vezes, a falta de revelação, nós estamos tomando rumos errados e caminhos errados, por quê? Porque não temos intimidade com o Senhor, porque não temos gastado tempo com o Senhor. Temos gastado tempo com muitas outras coisas, mas com Deus não temos gastado tempo. Às vezes você está dentro da igreja, fazendo coisas dentro da igreja, e a sua intimidade com o Senhor é comprometida. Ele fala com o que está do seu lado, mas não fala com você. Ele dá direções para pessoas que estão ao seu lado, mas não dá a você. Poxa, Deus não fala comigo, por que Deus não fala comigo? Aí começa, porque Deus faz diferença, Deus não faz acepção de pessoas, mas assim, Ele não fala comigo. E você está gastando tempo buscando ter intimidade com o Senhor, orando a Deus com força, ou está repetindo, só fazendo um barulho e vivendo no automático? Não viva no automático, não sobreviva nesse automático. Isso é garantia de derrota para a nossa vida. Em Gênesis 18, no versículo 16 diz: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Você imagina o Senhor falando algo de você nesse nível? Eu vou esconder alguma coisa da Mariana? Ela vai ser um grande projeto do Senhor, e aí você tem que trocar o nome de Abraão para o seu. Deus falando, eu vou esconder alguma coisa do fulano? Não, não vou esconder. Porque quando nós tememos ao Senhor e temos intimidade com Deus, Ele nos revela coisas antes mesmo da gente falar. Ele já revela. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio?
E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão foi interceder pelo povo, de uma forma correta. Poxa, se o senhor encontrar 50 justos aqui, o senhor não vai salvar esse povo? E assim foi diminuindo, até não encontrar 10 justos ali, para conseguir salvar aquele povo. E o mais interessante é que o Senhor revelou coisas tão importantes para Abraão. Abraão sabia o que ia acontecer, e Ló, que estava dentro, não sabia. Ele não sabia porque não tinha intimidade. Ele não tinha a intimidade e a proximidade que Abraão tinha. É interessante que o Abraão, ele tinha tanta intimidade que o jeito dele falar com Deus parece até meio ousadinho, né? Eu pensei a mesma coisa. O senhor vai tratar o justo e o injusto do mesmo jeito? Você está até mexendo não vai tratar com justiça? Mexendo com o brio de Deus. Assim. Exatamente. Mas isso o que é? A maneira de Abraão falar? É entrega, né? É entrega, é ousadia, é confiança. Ele sabe muito bem, ele estava certo ao falar aquilo com o Senhor. Ele sabe muito bem. E muitas vezes Deus nos coloca em situações assim para testar a nossa fé, para testar a nossa coragem. E Abraão agiu de uma forma muito boa. Ló não sabia que Deus ia destruir Sodoma, mas Abraão sabia. É essa a intimidade e a diferença que tem. Arão, lá embaixo, aquele povo todo, não sabia tudo que Moisés estava vivendo. Ele podia ter recebido alguma revelação, mas ele não tinha intimidade para falar com Deus. Você não tem o telefone de uma pessoa que você não tem intimidade. Você não liga para conversar com alguém quando você não tem intimidade. Você não conta da sua vida quando você senta do lado de uma pessoa num shopping. Oi, tudo bem? Quero dizer para você e contar todas as minhas questões. Você não tem intimidade com ela. Se você não tem intimidade ali, por que vai ter uma conversa então? Com Deus a mesma coisa. Se não há intimidade com o Senhor, por que Deus vai revelar coisas tão extraordinárias, tão poderosas, tão necessárias, como nesse caso aqui? A falta de intimidade tem prejudicado muitos cristãos. E eu falei na semana passada, inclusive, no culto das mulheres, que essa falta de intimidade tem prejudicado muitos. Essa falta de investimento de tempo. Se você não investe tempo no seu casamento, você vai ver esse casamento se esfriar e as pessoas se acostumarem a viver distantes. Se você não investe tempo no seu relacionamento com Deus, você vai ver o seu relacionamento com o Senhor esfriar. Até você sentir incômodo de estar na igreja, não querer prestar atenção num culto, não suportar fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque aquilo foi amornando e automaticamente esfriando. Em Isaías 65, 24. Eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Isso é intimidade. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. E esse foi o exemplo que eu dei no culto das mulheres. Sabe quando você tem um amigo, quando você está falando uma coisa, ele te interrompe e fala em cima de você? Ele sabe o que você vai falar? Eu faço isso um monte com o Murilo. Ele está falando, eu falo em cima. Você que fala que eu interrompo você? Não, você me interrompe quando você não quer ouvir. Eu já sei o que você quer falar. Não. Agora, quando ele vai falar, eu completo a frase. Assim, sabe? Então... Mariana, a gente tem que pensar, você já vai me dar o presente. É assim, né? Você já completa a frase. Seja inteligente, para que Deus escute as suas orações. Sabe aquele grande amigo que completa a sua frase? É Deus. Ele tem que ser o seu grande amigo, que antes mesmo de você terminar de fazer uma oração, ele já está te respondendo. Porque ele está te ouvindo. Em Jeremias 33, 3, fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Eu não percebia que Arão falando com Deus para Deus responder. Fale comigo e eu responderei. Não é assim, sem comunicação. Ai, Deus tem que falar comigo. Você tem falado com Deus? Ai, Deus tem que me dar uma resposta. Você tem buscado a resposta do Senhor? Porque Deus tem que me dar esse livramento. Você tem buscado o livramento? Porque a palavra é clara. Fale comigo.
e eu responderei. Me pergunte, e eu vou te dar a resposta que você precisa. Eu vou te dar o entendimento que você precisa. E quantos estão gastando tempo com coisas que não deveriam estar mais gastando? É interessante quando você falou da Copa. Porque não é uma questão de, não vou assistir porque, sei lá, todo mundo protesta, não quer saber, não vou assistir. É um desinteresse. Sabe, a pessoa não tem interesse de saber. Eu sempre adorei Copa do Mundo. Nem sabia quando ia começar. Porque é um desinteresse. Aquilo que preenchia, não preenche mais. Eu quero saber de outras coisas. Eu quero focar em outras coisas. E é assim que nós temos que viver. Pare de gastar tempo com aquilo que Deus já disse para parar. Pare de agir com coisas que Deus já falou para parar. Para que a sua intimidade não seja quebrada, não seja interrompida. Para que a sua comunicação não seja interrompida. Para que quando Deus vier questionar... porque você sabe, né, que esse povo aqui dá trabalho, meu marido dá trabalho, meu chefe dá trabalho, fulano dá trabalho, e você? Não dá trabalho? E você? Tem feito as coisas certas? Não tem dado trabalho? Tem agido com integridade? Ou só o outro dá trabalho? Ou só o outro está fazendo errado? Permaneça atento, sempre ao Senhor. Nas palavras dele, você nunca vai se encontrar numa situação como Arão. Não sabia como agir, não sabia o que fazer, não sabia como sair dessa situação, aí decidi fazer o que todo mundo estava fazendo. Um bom cristão, que tem intimidade com o Senhor e um temor acima de tudo, ele busca a direção de Deus, ele quer saber o que Deus tem para ele quer saber que caminho ele tem que seguir, e quando o Senhor manda, ainda que aparentemente aquele caminho não pareça nada bom, ele vai, porque ele confia no Senhor. Cristãos que agem como Arão. Não sei o que aconteceu com fulano, eu acho que nem sei o que vai acontecer. Por mim, como a Bíblia falou esses dias do cara perto de casa, que fechou. Não, vendeu porque enquanto está bem, né? Vamos vender enquanto está bem. Isso é agir como Arão. Não sei o que vai acontecer, o que aconteceu com esse Moisés, então a gente tomou uma decisão aqui, porque eu acho que Deus não ia agir, então a gente mesmo vai agir. Não caia nessa cilada. Tema ao Senhor acima de tudo e mantenha a sua intimidade com Deus elevada. Tire coisas que não prestam mais, que não servem mais e gaste mais tempo com o Senhor. E você vai ver a sua intimidade mudar, ser completamente transformada. E o Senhor revelar coisas a você que Ele não revelava há muito tempo. Amém? Amém. Amém. Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você feche os seus olhos por um momento. Eu peço que você reflita sobre tudo isso que nós falamos. Veja que a diferença de Moisés para o povo foi porque ele teve encontro com Deus. Então é isso que muda a nossa vida. É isso que faz toda a diferença. Quando nós buscamos esse temor, esse relacionamento. Porque é o que nós falamos, todo que não tem um relacionamento com o Senhor, ele não quer pagar o preço. Ele está muito ansioso e disposto para receber as bênçãos, para ver os feitos de Deus. Mas nós precisamos ter a atitude de buscar o relacionamento, conhecer os caminhos do Senhor. Então, quais as decisões que você toma nessa noite? Quais os caminhos que você decide trilhar a partir de agora? Quais os pontos que realmente a palavra confronta? E o que ela confrontou, que certamente não são coisas novas, não são descobertas de agora, são coisas que nós sabemos. Então, quais as decisões que você toma de não se misturar, de se santificar, de parar de falar de retroceder, de parar de falar do passado, de parar de falar dos velhos tempos, que nunca foram bons tempos, só velhos, só coisas paradas, perdidas, frustrantes, que te conduziam a uma vida infeliz, porque muitos infelizmente caem nessa sabotagem. Falavam
que precisavam sair, que estavam sofrendo, que estavam apanhando, que não construíam nada, mas quando saíram, falaram do peixe, do pepino, do alho poró, da melancia, tudo irrelevante. Mas Moisés, quando ele saiu daquele lugar, ele tinha um alvo. O Senhor nos está mandando para uma terra boa, uma vida nova, um outro tempo. Não tem sentido eu falar de voltar, não tem sentido eu olhar para trás e lembrar da desgraça, da fome, da miséria, do sofrimento, da humilhação. Não tem mais sentido, porque o Senhor tem um tempo novo para mim. O Senhor tem um tempo de vitória, um tempo de prosperidade. Mas para isso a minha mente precisa evoluir. Eu preciso sair daquele tempo, sair do mundo, sair do Egito, sair daquelas amizades, sair daquele padrão, falar diferente, agir diferente, ter um relacionamento. Então qual a decisão que você toma agora? Eu vou ter um relacionamento. Mas como isso? Como isso vai acontecer? Se vocês me amam, obedeçam os mandamentos. Não adianta falar, Senhor, me ajuda, Senhor, faça isso, Senhor. O que cabe a mim? O que cabe a mim? O que eu tenho que fazer? O Senhor disse, pegue a sua cruz e me siga. O Senhor não carregou a minha cruz, eu não carrego a dele. Ele carregou a dele, eu carrego a minha. Ele passou pelo que ele teve que passar e eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar. Então o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá oportunidade, o Senhor nos dá a palavra que nos impulsiona. Enquanto Gideão ficou reclamando, o Senhor não pôde fazer nada. Ele falou, vai com a força que você tem, vai libertar. Eu estarei com você. Moisés a mesma coisa. O eu sou te enviou. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Ah não, mas eu não consigo, eu sou menor, eu tenho dificuldade para falar, manda o outro. Não, enquanto a gente apresenta desculpas, nada vai acontecer. A reclamação não leva ninguém a lugar nenhum. Só essa vidinha miserável de reclamação. Gideão queria vitória, queria liberdade, mas sem lutar. Não tem jeito. Precisa lutar. Então tome essa decisão. Faça esse compromisso com Deus. Se posicione como um homem de verdade, como uma mulher, como um cristão, como um pai, como uma pessoa que influencia corretamente, como uma pessoa que tem uma postura correta, que as suas atitudes, aquilo que você faz, engrandecem o nome do Senhor, deixa o nome do Senhor mais famoso, que você leve a presença do Senhor por onde você passar. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Peça ajuda ao Senhor. Busque essa intimidade com o Senhor, esse encontro com o Senhor. Busque essa sede. Busque essa fome. Todos têm fome de alguma coisa. Qual é a sua fome? Quais são os seus sonhos, seus desejos? Isso inclui o Senhor? O Senhor está no topo. O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na sua vida? O que você faz do seu levantar ao seu deitar? Demonstra o nível de temor que você tem. Qual é o nível de temor? Qual é o nível de temor? Será que o Senhor olha para mim, para você, e Ele se alegra, como Noé?
Senhor encontra graça, encontrou graça em Noé. Será que Ele encontra graça em mim, em você? Não adianta. Seja qual for o caminho que nós escolhemos, se não for o único caminho, o caminho da verdade, da santificação, nada vai fluir, nada vai fazer sentido. Não tem outro lugar para ir, não tem para onde ir, se não for para a presença do Senhor, se não for ter essa fome, essa sede do Senhor, da presença do Senhor. Então não aceite mais uma vida espiritual morna. Não aceita mais isso na sua vida, em nome de Jesus. Nada morno. Não aceite nada morno na sua vida, espiritual morna. Uma vida sem graça. Não aceita. Levante-se no Espírito. Levante-se. Levante-se com autoridade. Uma revolta. Eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais cair nos mesmos erros. Eu não aceito mais esse velho padrão desgraçado. Eu não aceito mais esses resultados. Eu não aceito mais ser guiado pela minha carne, ser guiado pelas minhas emoções, caindo nos mesmos erros, fracassando, falhando nas mesmas coisas. Não, Senhor. Não, Senhor, eu não quero, eu não aceito. E a partir de agora eu tomo uma decisão, Senhor. Eu tomo uma decisão. Eu vou olhar para frente, eu vou olhar para a terra prometida. Eu nunca vou entrar na terra prometida se eu primeiro não for cultuar a Deus, não for buscar a Deus, não cultuar a Deus na minha forma de ser, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Cultuar em todos os lugares, em todos os momentos, porque o Senhor está observando qual é o culto que nós fazemos. O Senhor está observando qual é o culto que sai da sua boca, qual é o culto da sua casa, qual é o culto da sua intimidade, lá quando você está sozinho, o que você cultua, o que você cultiva. O Senhor está observando tudo isso, pessoal. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos colocar numa terra incrível, poderosa. Ele não quer você mais na escravidão do mundo. Ele não quer mais você nas fraquezas, na humilhação. Porque a palavra diz que o açoite, o chicote é para as costas do tolo. Aquele povo estava debaixo de chicote, debaixo de açoites, mas eles tiveram a oportunidade de sair daquela escravidão. E a palavra disse: o Senhor veio para nos libertar, então não volte ao jugo da escravidão, não volte a ser escravo novamente se o Senhor nos libertou. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Qual será o seu posicionamento a partir de agora? Pode ser que não haja mais uma oportunidade, não haja mais um amanhã. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Saia daqui convicto. Saia daqui como você sai, como esposa, como marido. Como que você vai lidar com as coisas, com os problemas? Como você vai reagir diante das adversidades? Como você vai reagir diante das propostas? Como que nós vamos agir diante das tentações, diante das armadilhas do mal, diante dos testes? Vamos apresentar uma desculpa? Vamos apresentar um culpado? Ou nós vamos assumir a responsabilidade? Nós vamos assumir a responsabilidade da nossa vida. Nós vamos pegar essas sementes desgraçadas da derrota e vamos jogar fora, e vamos lançar somente as sementes corretas, as sementes que vão nos conduzir a um futuro abençoado, que vão abençoar os nossos descendentes, que serão um motivo de exemplo, um motivo de orgulho, uma vitrine para o mundo. Então saia com essa decisão em nome de Jesus, de mudar na sua casa, de mudar na sua família, de ter uma postura diferente a partir de agora, saindo daqui já, refletindo, pensando, tendo temor. A palavra é essa, é o temor. O temor nos torna sábios, o temor nos torna inteligentes. Você pode ser
poliglota, ter várias formações, mas ser um estúpido para a vida. Porque nós só somos inteligentes, sábios, quando nós tememos a Deus. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Tome essa decisão. Pega esse momento agora para você. E não vá embora antes de falar com o Senhor. Não vá embora antes de confessar ao Senhor coisas que poderiam ter sido evitadas, falhas graves no caráter. Tenha esse encontro com Deus agora. Não saia daqui sem assumir ao Senhor a sua responsabilidade sobre coisas que não estão funcionando, não estão dando certo, não estão caminhando. Assuma a sua responsabilidade ao Senhor agora. Se curve aos pés dele, fale com ele e diga, assuma, não haja como Arão. Não jogue a culpa no outro. Aquilo que é sua responsabilidade, assuma ela agora, em nome de Jesus. Só o Senhor, meu Pai, tem as direções corretas de vida para as nossas vidas, Senhor. Se estamos aqui, meu Pai, é porque o Senhor teve misericórdia de nós, Senhor. Mas o Senhor não quer que estejamos aqui parados, estagnados, olhando para trás, Senhor, nos esquecendo da liberdade que o Senhor nos concedeu, mas ainda olhando para o Egito, olhando no mundo, Senhor. Não cabe mais nada disso nesse tempo, no tempo de grandes promessas, meu Pai. Mas o Senhor não quer que fiquem nas promessas, o Senhor quer que seja realidade, que não seja algo futuro, mas algo do presente, algo atual, Senhor. O Senhor é o Deus do presente, deste momento. O Senhor quer uma vida plena hoje para nós, uma vida de eternidade com o Senhor, mas nós estamos aqui. O Senhor tem uma vida plena, uma vida abundante para cada um de nós. Uma vida plena na saúde, na família, nos negócios, meu Pai, nos sonhos, no relacionamento com o Senhor, em todas as áreas, Senhor. Porque a abundância é total. Não é numa área ou em duas, mas é na vida, Senhor. O Senhor não faz nada pelas metades. Mas nós precisamos, a sua palavra diz que nós somos colaboradores, cooperadores do Senhor. Que somos lavoura e edifício, o Senhor nos dá a estrutura, mas nós escolhemos as sementes, nós escolhemos como levantar essa estrutura, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que cada um aqui tenha entendido e saia daqui com uma mente voltada para o Senhor, voltada para as coisas certas, voltada para a mudança, olhando, meu Pai, para a terra boa, para a terra que emana leite e mel, que é necessário enfrentar os gigantes, é necessário enfrentar os inimigos, Senhor, porque o Senhor quer nos colocar lá. O Senhor não tem uma vida de escassez, de deserto para nós, pelo contrário, mas para isso nós temos que enfrentar a nós mesmos, enfrentar as nossas lutas internas, vencer os velhos padrões, vencer, meu Pai, tudo aquilo que nos torna vagarosos, não sermos mais escravos novamente do mal. Então eu peço, Senhor, que cada um aqui tenha entendido, que saia daqui realmente com esse compromisso com a própria vida, Senhor.
de olhar para frente, de não se pegar mais em lixo emocional, em bobagens, meu Pai, em coisas que o mundo está ocupado. Com quantas inutilidades, meu Pai, que nós vemos o mundo ocupado, que o seu povo não esteja envolvido nisso, Senhor, mas que o seu povo esteja realmente voltado para coisas excelentes, para o Senhor, para projetos, para ações, para coisas grandiosas, meu Pai, porque enquanto tantos estão perdidos com bobagens, nós estamos orando, estamos crescendo, estamos jejuando, estamos crescendo em casa, na família, na excelência, meu Pai, na postura. Então esse é o tempo, meu Pai, de nós crescermos, porque muitos estão tão distraídos, Senhor, mas o seu povo tem se posicionado. Essa é a nossa fé, meu Pai, e eu te agradeço por isso, eu te agradeço por essa palavra, por essa mensagem, que cada um aqui, meu Pai, saia determinado a viver um tempo de glória, Senhor, um tempo de temor, que do seu acordar ao levantar, ao deitar, essa pessoa passe o tempo todo em temor, meu Pai. Vamos falhar, acontecer algum deslize, mas o Senhor está observando os corações. O Senhor está olhando, Pai, aquele que tem buscado integridade, aquele que tem buscado o caminho certo, aquele que não tem olhado para os lados, aquele que tem botado força para mudar, aquele que tem tentado dia após dia te agradar, Senhor. O Senhor tem visto isso. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça poderosamente, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, fala profundamente nos corações, aquilo que nós não chegamos, o Senhor chegue e que ali haja transformação em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, amém.